Olá, a graça e paz, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje é o quinto episódio aqui da série que eu estou fazendo sobre as formas que Deus é conhecido, os nomes que Deus é conhecido. E hoje eu vou falar sobre El Shaddai, uma das formas que Deus é conhecido, que tem um significado Deus Todo-Poderoso. E chamar Deus de El Shaddai, eu já falei no vídeo anterior, no capítulo 4, que o termo El, o EL, era tido para nomenclatura de deuses ali no Egito, e em hebraico significa Deus, e muitas vezes você pode ver esse El com Deus com letra minúscula, porque são diversos deuses, porém quando a gente escreve o nome do Todo-Poderoso Deus, que é o significado de El Shaddai, a gente sempre vai escrever a palavra Deus com letra maiúscula. E eu quero trazer aqui dois relatos na Bíblia que vão mostrar para você o porquê desse nome El Shaddai. Quando Deus se apresentou como El Shaddai, o Todo-Poderoso, foi quando ele fez a aliança com Abraão. E eu quero ler para vocês aqui no livro de Gênesis, no capítulo 17, que diz assim: Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: Eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. E olha que maravilha de revelação aqui que Deus faz para Abraão, quando ele se apresenta para Abraão, quando El Shaddai, onde ele dá essa nomenclatura de El Shaddai, determinando que ele é o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia continua falando assim: Anda na minha presença e sê íntegro, e eis que estabeleça a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. Aqui Deus faz essa aliança com Abraão, porque Abraão vinha clamando a Deus que ele precisava de um herdeiro para que ele fosse ali, para que ele tivesse para quem passar o conhecimento, a sabedoria, para que a geração dele não morresse ali somente com ele, para que alguém levasse ali o sangue dele, a descendência dele adiante. E ali ele vai clamar para Deus e vai falar assim: Deus, mas eu já estou velho, a minha esposa também está velha. E Saraí ali, aqui nessa época, Abraão era conhecido como Abrão, não como Abraão ainda. Foi nessa passagem da Bíblia que quando Deus se apresentou como El Shaddai para Abrão, que ele vai mudar o nome de Abrão para Abraão. É quando ele faz essa aliança. E aqui no versículo 4 diz assim, ó: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás pai de uma multidão de nações, e não mais te chamarás Abrão, mas doravante teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações. E o significado de Abraão é pai de muitas nações, também conhecido como pai da fé. E por que pai da fé? Porque Abraão manteve a sua fé em Deus o tempo todo. Quando Deus faz essa aliança com Abraão e fala que ele seria o pai de uma grande nação, e aqui no começo do versículo a Bíblia relata que Abraão já tinha 99 anos, então você imagina nos dias de hoje uma pessoa de 99 anos que não tem filhos, que a mulher Saraí, até então chamada de Saraí, era estéril, que não poderia ter filhos. O que queria te pensar, o que passaria na cabeça de Abraão ali, quando ele clama a Deus, quando ele coloca o seu rosto no pó ali e vai pedir para Deus, e vai questionar a Deus o porquê que ele não tinha filhos, o porquê que ele iria morrer sem ter filhos, o porquê que a nação dele não teria ali uma geração ali que sairia de Abraão. Só que Deus, ele faz essa aliança com Abraão, e aqui a Bíblia relata que Deus fala assim, que a descendência dele seria enorme, que a descendência de Abraão ele seria pai de grandes nações. E aqui a Bíblia nos fala que ele declara para Abraão, ele faz ali uma aliança com Abraão. No versículo 9 diz assim: Declarou também Deus a Abraão: Quanto a ti obedecerás a minha aliança, tu e todos os teus descendentes, de geração em geração. Você imagina uma pessoa que não tem filhos, um homem que não tinha filhos como Abraão, e Deus começa a falar assim: não só você vai obedecer às minhas alianças, os meus mandamentos, mas você e as suas gerações, que vai passar de geração em geração. Então olha como Deus, ele era
tão poderoso. Quando ele se apresenta como El Shaddai, ele já sabia que ele era poderoso, ele estava mostrando esse poder para Abraão, falando assim: não só você, mas todas as gerações que virão de ti após geração, terão que obedecer essa aliança. E eis a minha aliança contigo e com toda a tua descendência futura, aliança que deverá ser guardada de geração em geração. Todos os do sexo masculino entre vós deverão ser circuncidados na carne. Farei circuncidar da carne de vosso prepúcio, e essa será a marca da aliança entre mim e entre vós. Então você imagina, você não tem filhos e Deus começa a falar assim: não, eu vou marcar todas as suas gerações, e as gerações após as suas gerações, eu manterei essa aliança, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. E nessa hora aqui, no versículo 15, olha o que Deus diz também: e determinou Deus a Abraão: a tua mulher Saraí não mais chamará Saraí, mas o seu nome passa a ser Sara, e eu a abençoarei, e também por intermédio dela te darei um filho. Em verdade, eu a abençoarei, dela procederão muitas nações e grandes reis. Olha como Deus, ele faz mais uma promessa aqui na vida de Abraão. Saraí era uma mulher estéril, e ele fala assim: eu estou curando Saraí agora, o nome dela não será mais Saraí, sim, será Sara. Eu darei a ela um filho, e do ventre dela sairá gerações e grandes gerações, e nessas gerações sairão reis. Deus é tão poderoso que a promessa dele jamais falha. Deus é tão poderoso que ele faz promessas sobre todas as suas nações. Muitas e muitas vezes Deus faz uma promessa sobre a sua vida e você não entende. Fala: Jesus, mas não está acontecendo no meu tempo. As promessas que são sobre a sua vida recairão de geração em geração. Às vezes uma promessa que Deus fez sobre a sua vida, ela recairá sobre os seus filhos, ou sobre os seus netos, ou sobre os seus bisnetos. Então você só precisa crer, você só precisa entender que é o El Shaddai que está fazendo essa promessa sobre a sua vida. O Deus Todo-Poderoso é quem faz essa promessa sobre a sua vida. E aqui no versículo 17 diz assim: ó, Abraão ajoelhou-se, encostou o seu rosto no chão e começou a sorrir ao pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? Porque muitas vezes a gente questiona Deus. Eu sou uma pessoa que questiona muito a Deus. Eu falo: Jesus, mas como eu vou conseguir fazer isso? O Senhor está colocando uma promessa na minha vida, mas eu não tenho condição hoje. Só que eu não entendo que a minha visão ainda é limitada sobre os planos de Deus sobre a minha vida. A minha visão ainda é sobre o que a minha mão consegue fazer. Só que eu tenho que entender que tudo que a minha mão não consegue fazer, a mão de Deus entra e faz por mim. Tudo que for possível para o homem fazer, tudo que for possível para a minha mão e para a sua mão fazer, você tem que fazer. E tudo que for impossível às nossas mãos, é onde a mão de Deus entra e age nas nossas vidas. Então, a gente tem que crer nesse Deus El Shaddai, esse Deus Todo-Poderoso. No versículo 18 diz assim: então Abraão sugeriu a Deus: concede, pois, ó Senhor, que Ismael seja abençoado e se torne o meu herdeiro. Abraão tinha um filho com a serva Agar, que Deus permitiu ainda que, mesmo com esse erro de Abraão deitando com a serva de Saraí, ele tivesse um filho, mas esse não era o filho que Deus tinha prometido para Abraão, que era Isaque. E no versículo 19 Deus responde dizendo assim: ao que Deus lhe contestou: o que eu disse foi que Sara, tua esposa, lhe dará um filho, e tu lhe darás o nome de Isaque. E olha que Deus, ele continua ali afirmando para Abraão que a promessa dele não era só para a vida de Abraão, mas sim para a vida de todos os seus descendentes. E eu manterei a minha aliança com ele e com todos os seus descendentes para sempre. E no versículo 21, todavia a minha aliança eu manterei com Isaque, teu filho, que Sara dará à luz nesta mesma época do ano que vem. Então ali Deus já estava confirmando para Abraão, está falando: no ano que vem você vai ver a minha promessa se cumprir na sua vida. E eu quero trazer aqui mais uma parte da Bíblia que vai afirmar para você que Deus, ele continua com essa aliança continua firme na vida de toda a descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó. No livro de Êxodo, no capítulo 6, Deus confirma mais uma vez que ele é o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. E no versículo 6, no capítulo 6, diz assim:
Então Yahvé respondeu às súplicas aflitas de Moisés. No versículo 5, ali no capítulo 5, no versículo 22, Moisés ele ora intercedendo a Deus por Israel. Ele diz assim: então Moisés, voltando-se para Yahvé, suplicou: Senhor, por que maltratas este povo? Por que me enviastes? Pois desde que eu me apresentei ao faraó para lhe falar em teu nome, ele tem impingido mais sofrimento aos israelitas, e de fato ainda não fizestes nada para ajudá-los? Olha como Moisés questionou a Deus aqui. E a resposta de Deus para Moisés, ele se apresenta como El Shaddai, o Todo-Poderoso, que a aliança que ele fez com Abraão continuava viva. Então Yahvé respondeu às súplicas aflitas de Moisés: agora, portanto, verás que eu hei de fazer ao faraó, pois é pela intervenção da minha mão poderosa que os fará partir, e por minha mão poderosa os expulsará do seu país. E disse mais Deus a Moisés: eu sou Yahvé, apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Yahvé, não lhes foi concedido. E aqui ele fala que a mão poderosa dele, a mão de El Shaddai, iria ali tocar em Faraó para cumprir a promessa que ele tinha feito para Abraão, para Isaque e para Jacó. Então hoje eu apresento para você o grande poderoso, o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, que ele tem condição de manter as promessas que foram feitas para sua vida, que ele tem condição de a mão dele ser poderosa, a mão dele é poderosa para se cumprir na sua vida todas as promessas de Deus. E hoje para mim é um dia muito especial, porque é um dia que eu conheci também o grande El Shaddai há exatamente 14 anos atrás. Eu tive uma experiência onde a mão poderosa de Deus ali literalmente tocou sobre a minha vida. Então hoje está fazendo 14 anos que eu sofri uma tentativa de assassinato, onde um tiro transpassou o meu rosto. O tiro entrou aqui no meu pescoço, saiu aqui no meu rosto e cruzou literalmente minha face, atravessou todo o meu pescoço. E ali eu falo que foi El Shaddai, a mão de Deus Todo-Poderoso, que permitiu que eu estivesse aqui agora para poder contar esse testemunho e poder falar um pouquinho sobre a palavra deles. Há 14 anos atrás, quando eu sofri essa tentativa de assassinato, eu literalmente não estava totalmente firme nos caminhos do Senhor, mas eu sempre buscava a Deus ali. A minha mãe intercedia muito pela minha vida, e Deus, ele cuida dos seus. Deus tinha uma promessa na minha vida e eu não fazia ideia das coisas que Deus ia fazer, da forma com que Deus ia fazer. E quando eu sofri essa tentativa de assassinato ali, quando eu fui alvejado ali, quando tentaram me matar, e Deus colocou a mão toda poderosa dele ali, porque eu falo que perante aos médicos, quando eu cheguei ali na UTI, os médicos começaram a me examinar e falavam assim: olha, eu não sei explicar como você está vivo, e eu não sei explicar como você está falando. E eu só falava assim: deixa eu continuar falando, porque no meu pensamento eu falava assim: Jesus, enquanto eu estiver falando aqui, eu sei que eu estou vivo, porque eu sabia, eu deitado ali naquela maca de UTI, ali sendo examinado pelo médico, eu sabia que se eu parasse de falar, eu sabia que se eu silenciasse a minha voz, era porque eu estaria morto. E a promessa de Deus sobre a minha vida é para que eu continuasse falando, é que eu continuasse pregando, é que eu continuasse, na verdade não que eu continuasse, porque até então eu nunca tinha pregado a Deus, eu nunca tinha me apresentado a Deus como pregador, mas naquele dia ali, acho que Deus firmou uma aliança comigo, porque eu falava assim, no meu pensamento, no meu coração: enquanto eu estiver falando, eu sei que eu estou vivo. E hoje eu vivo para falar da palavra de Deus, hoje eu vivo para levar a palavra de Deus, e não tem nada mais prazeroso na minha vida, porque está aqui gravando, ou aonde eu estiver, e eu for falar um pouquinho sobre as maravilhas de Deus, as coisas maravilhosas que Deus faz sobre a minha vida e sobre a vida dos meus familiares, é o que me mantém vivo. Então, nesse dia, em 14 anos atrás, eu conheci o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. A mão de Deus Todo-Poderosa foi sobre a minha vida. E desde então eu tenho vivido uma promessa de Deus, uma vitória dia após dia na minha vida sobre Deus. Eu agradeço a você que assistiu esse vídeo até aqui, que faça sentido, que você também comece a buscar esse Deus Todo-Poderoso, que El Shaddai faça parte da sua vida, que El Shaddai abençoe você todos os dias.
Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, curte, compartilha, comenta e manda para alguém que precisa receber uma palavra de Deus Todo-Poderoso, que precisa entender que Deus é todo-poderoso e tem todo o poder para poder curar, para poder libertar, para poder fazer tudo que essa pessoa está precisando. Manda esse vídeo para as pessoas que você ama e faça com que o El Shaddai abençoe as vidas dela, que você venha ali ter um dia abençoado. Se inscreve aí no meu canal para você receber palavras diárias, para você receber palavras do El Shaddai, para você receber palavras que vão edificar a sua vida e vão transformar a sua vida, porque Deus, o Todo-Poderoso, transformou a minha e eu creio que Ele é poderoso para transformar a sua também, em nome de Jesus. Eu faço voto para a sua vida de paz e prosperidade. Fica com Deus e até a próxima.